Olá, amantes da pré-história! Sejam bem-vindos a mais uma jornada pela natureza extinta. Nós já falamos sobre pegadas de dinossauros no canal, mas agora gostaríamos de explorar com uma trilha de pegadas humanas específica. Justamente pela história por trás destes vestígios ser um tanto misteriosa. A Era do Gelo era o lar dos mamíferos gigantes, isso todos nós já sabemos. Mas o fato é que a humanidade estava no meio disso também. E como sempre, o ser humano inevitavelmente deixa seus vestígios por aí. Há mais de 10 mil anos atrás, um humano, talvez uma mulher com cerca de 12 anos ou mais, ou então um jovem homem adolescente, andava apressadamente pela lama do que hoje é o Parque Nacional White Sands. No entanto, há tantos milênios atrás, o parque não era repleto de dunas de areias, como vemos hoje. Na verdade, ele abrigava a famosa megafauna, sendo o lar de mamutes, preguiças gigantes, lobos terríveis, dentes de sabre e por aí vai. Este lugar era repleto da vegetação daquele período. O interessante é que a humana ou o humano que estava andando com certa pressa acabou deixando suas pegadas para trás. E acredite, essas meras pegadas revelam mais do que você pensa. Elas mostram que a pessoa em questão escorregava na lama e parecia pular de alguns obstáculos no caminho, que eram provavelmente poças de água. O fato dela escorregar poderia ter sido levado sem qualquer consideração, se não fosse pelas pegadas de seu pé esquerdo afundando mais na lama do que o pé direito. Bem, talvez ela estivesse carregando algo um tanto pesado, não é? Mas o quê? Conforme se segue a trilha desta mulher ou homem adolescente, é possível identificar que surgem outras pegadas em meio às dela. Os pequeninos formatos dos pés de uma criancinha. Então era isso que a pessoa carregava. Uma pequena criança que tinha menos de 3 anos. Quem a estava carregando parou por um momento para descansar, colocando o pequenino ou pequenina no chão, antes de pegar a criança novamente no colo e retomar o trajeto. Os dedos dos pezinhos ficaram voltados para os pés do adolescente, sugerindo assim que o mais velho estava carregando a criança na parte frontal do lado esquerdo. Embora também haja a possibilidade de que a criança tenha sido girada antes de ser colocada no chão para ficar de frente para o adolescente. A trilha de pegadas segue por aproximadamente 800 metros e continua por mais 600 metros, acabando por adentrar no campo de testes de mísseis de White Sands, impossibilitando assim que os cientistas avaliem o restante dos vestígios. Mas o que torna tudo mais misterioso é que ao lado da trilha que vai para o norte, em direção ao campo de testes de mísseis, tem outra trilha com pegadas humanas. Esta segue para o sul na direção oposta e não apresenta nenhum sinal de que estava carregando algo, ou que tenha sido feita uma pausa. Enquanto nos rastros da outra trilha, para o norte, há várias pegadas de criança e algumas pegadas do mais velho fora do alinhamento do rastro. Isso pode indicar um momento de descanso mais longo. Infelizmente, a sequência exata dos vestígios não é clara, pois a área foi parcialmente lavada pela água de uma erosão adjacente. A trilha que faz o caminho de volta, seguindo para o sul, provavelmente foi feita pelo mesmo indivíduo que inicialmente seguia para o norte, pois há uma grande semelhança nas dimensões e nas consistências das pegadas. Ao analisar a trilha para o norte, é sugerido uma faixa etária de 12 ou 13 anos para o dono das pegadas. Em contrapartida, a trilha que vai para o sul é indicada como 13 ou 14 anos. Porém, como um ser humano que viveu há mais de 10 mil anos atrás claramente não tem a mesma nutrição que uma pessoa moderna e apresenta uma origem étnica complexa, não há uma certeza absoluta em relação à curva de seu crescimento. Portanto, essas idades são consideradas uma faixa etária mínima. Sem contar no fato de que pegadas podem superestimar o tamanho do pé em 5%. Enfim, até foram reunidos dados sobre o crescimento dos pés em homens e mulheres, mas estes não são uma afirmativa definitiva sobre o desenvolvimento biológico. Então foi concluído que o dono das pegadas ou era alguém adolescente ou, se fosse uma mulher, tem a possibilidade dela ser mais velha. As pegadas que vão para o sul se diferem das pegadas que vão para o norte, porque a pegada direita é ligeiramente maior no sentido sul, tanto em comprimento quanto em largura do calcanhar, mas não em largura do antepé. Ao contrário das pegadas que seguem o sentido norte, onde o pé esquerdo é mais longo, com um antepé maior, e a mediana indica uma área maior. Essas assimetrias se repetem entre ambas as jornadas. O indivíduo escolheu um caminho escorregadio para traçar sua jornada, por isso, a largura entre as pegadas varia.
Sem contar que é possível estimar utilizando um mosaico ortorretificado que mostra os 800 metros da trilha, medindo assim as passadas de 427 pegadas que a mulher ou jovem homem adolescente estava caminhando em uma velocidade média de 1,7 metros por segundo, variando de 1,6 a 1,8 metros, indo para o norte. Já nos rastros do sul, as pegadas variam de 1,49 a 1,8 metros, com uma média de 1,6 metros por segundo. E isso é um ritmo rápido, mas não uma corrida que ela seguiu durante todo o trajeto. Também foi possível descobrir que os passos se esticaram além do necessário para talvez evitar trechos úmidos ou poças de água. Em meio aos rastros, também pode ser visto que 3 trilhas de mamutes cruzaram ou foram cruzadas pelas pegadas humanas, tanto seja obliquamente ou perpendicularmente. A pegada do mamífero deformou uma parte das pegadas que iam para o norte. E depois, esta mesma pegada foi cruzada pela trilha que voltava em direção ao sul. Isso quer dizer que houve um intervalo de algumas horas entre as duas trilhas de rastros humanos. Devido ao seu tamanho, provavelmente pertencem a mamutes colombianos, a maior espécie de mamute que já existiu. Mas o rastro do mamute indica que ele não se importou muito com a presença humana, provavelmente por não se sentir ameaçado. Ademais, também foram encontradas pegadas de preguiças gigantes em meio à trilha da mulher ou homem adolescente que ia em direção ao norte. E esta, ao contrário do mamute, se importou com a presença de um humano. Tanto que as pegadas dela pareceram fazer uma dança circular e arrastada sobre a trilha. A preguiça gigante deve ter se erguido sobre as duas patas, pois não há impressões de mão como se tem em outra parte dos rastros humanos. Talvez ela estivesse tentando farejar o dono das pegadas. Finalmente, após analisarem 90 destas pegadas humanas, foi possível saber que o pé esquerdo que vai para o norte apresenta formas mais amplas, ou seja, meio que afunda no solo, como dito anteriormente. Já o pé direito nos rastros que vão para o sul são estreitos, não afundando nenhuma vez. Além de que, 5 pegadas do pé esquerdo, pertencentes à trilha que vai para o norte, mostram que o adolescente escorregou provavelmente devido ao pequenino que carregava. Por fim, as pegadas da trilha que vai para o sul mostram menos deslizamentos e não formas alongadas comuns do formato do pé. A parte que na trilha que mostra sua volta, ela ou ele parece ter diminuído ligeiramente o ritmo, pisoteando as outras pegadas deixadas pelo mamute e pela preguiça gigante. Isso significa que a tal pessoa que andou apressadamente com uma criança no colo indo para o sul provavelmente voltou sem carregar ninguém. Ela andou sozinha por uma trilha reta sem se desviar do caminho. Provavelmente sabia para onde estava indo, parando ocasionalmente para ajeitar a criança nos braços antes de retomar sua difícil jornada, escorregando na lama macia da área. Talvez em direção a um grupo de caçadores que estava acampado a quilômetros de distância, ou então outra família de humanos. Seria ali onde ela teria deixado a criança? Em um acampamento de humanos em segurança com outra família ou a teria escondido? Vai ver, nunca saberemos. Como foi dito anteriormente, suas pegadas seguem para o campo de testes de mísseis de White Sands, do qual os cientistas não têm acesso. Entretanto, uma coisa é certa. A jornada desta pessoa com certeza não foi a mais fácil, ainda mais estando sozinho com uma criança em meio a uma fauna perigosa para os humanos, como a da Era do Gelo. A trilha é única e a mais longa já encontrada. Mesmo assim, por milênios de anos, seus rastros jamais se perderam. E hoje só nos resta especular sobre o porquê esta mulher ou homem adolescente estava carregando uma criança por 1,5 quilômetros e por que voltou pelo mesmo caminho sem carregar ninguém. Nós agradecemos por você ter nos acompanhado até aqui e explorado conosco estes rastros tão impressionantes e misteriosos. Se você gosta de saber sobre os animais pré-históricos, sejam eles os mamíferos gigantes da Era do Gelo ou os incríveis dinossauros, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Continue a se aventurar conosco pelos vestígios de um mundo que um dia já foi a magnífica pré-história.